Bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Semana. As principais notícias da semana comentadas do ponto de vista científico. Eu sou o professor Flávio Cunha, me formei em Física na Unicamp no ano 2000. Atualmente eu trabalho como professor de Física, tanto em escola como em aulas particulares, e tenho esse projeto de divulgação de ciência por meio deste podcast e também nas redes sociais. E em meu canal no YouTube, que se chama Física e Ciência. Vai lá, dá uma procuradinha e se inscreve lá no meu canal do YouTube também. Este é o 7º episódio deste podcast, que tenho publicado a cada 2 semanas. E vamos falar sobre ciência, porque eu acredito que se você souber mais sobre como e o porquê as coisas funcionam, como as coisas são, faremos uma sociedade melhor. E neste episódio você ouvirá: uma das estrelas mais brilhantes do céu, Betelgeuse, pode estar para explodir. Será que vamos ser afetados na Terra? Sabe qual é essa estrela? Fique comigo para saber mais. A implosão do submersível Titã, que ia perscrutar o naufragado Titanic, tem causado muito espanto na internet e as pessoas não param de falar sobre isso. Você sabe como pode um objeto implodir? Vamos entender essa questão fisicamente. Com um atraso de 2 anos, o censo IBGE 2022 saiu. Acompanhe este podcast para saber quais as novidades sobre a população brasileira. E vamos à primeira notícia: Betelgeuse, uma estrela da constelação de Órion, uma das mais brilhantes do céu, pode estar para explodir. Vou falar aqui para vocês sobre a constelação a qual esta estrela pertence, a constelação de Órion. Depois vou falar sobre a estrela em si, Betelgeuse. E então a gente vai tentar entender o que significa a morte de uma estrela. A explosão é o fim do ciclo de vida de uma estrela para reiniciar um outro ciclo. Então vamos lá, a constelação de Órion, ela tem o formato de um caçador que está em posição de tiro com seu arco e flecha. Você conhece essa história do Órion? Na mitologia grega, o Órion era um gigante criado por Poseidon, o deus dos mares. E o Órion, ele quis casar com uma princesa de um reino da terra mesmo, mas o pai dessa princesa falou: tudo bem, você pode casar, mas primeiro você vai ter que caçar todas as feras aqui do meu reino. O reino dele era uma ilha. E o Órion foi lá, né, e se esforçou e foi caçando todas as feras que tinham ali no reino, né? Isso tem a ver também com os primórdios da humanidade, que é a nossa oposição à natureza, né? A gente quer se livrar das feras, né? Das bestas que nos ameaçavam a existência. Mas enfim, o Órion caçou todas as feras ali do reino desse rei, né? Que tinha prometido a filha dele. E aí o rei, quando o Órion terminou de caçar, todo dia ele ia lá, jogava uma fera morta aos pés do rei. E quando terminou, não tinha mais fera para caçar, o rei falou: tá bom, agora pode seguir o seu caminho. Tá, mas e a sua filha, né? E o casamento? Não, para com isso, né? Não vai ter isso, não. O rei enganou o Órion, né? O Órion ficou possesso, foi lá na princesa, tomou ela à força, violentou a princesa, estuprou a princesa. Isso era muito comum nessas histórias da mitologia grega e nas outras mitologias também, né? Inclusive na mitologia judaica, né? Na Bíblia também tem casos de estupro assim. E então o rei ficou muito enraivecido, né, com essa atitude do Órion, chamou Dionísio, que era um outro deus, né, um deus do vinho. Ele embebedou o Órion e furou os olhos do Órion. O Órion ficou cego. E então o Órion foi buscar a ajuda de outro deus chamado Hefesto,
esse deus Hefesto ajudou o Órion, curou o Órion, foi no sol, alguma coisa assim, e recuperou a sua visão. E depois disso, o Órion se juntou a Ártemis, a deusa da caça. O Órion já gostava de caçar, e ele então se juntou a Ártemis, ficava ali andando com ela, caçando. O Apolo, que tinha alguma coisa com a Ártemis, também ficou com ciúme, né? O Apolo era um outro deus, e enviou um escorpião gigante para matar o Órion. O Órion olhou aquele escorpião, tentou lutar com ele, não conseguiu e fugiu. Apolo chamou Ártemis, né? Olha aquele pontinho lá no horizonte, né? Duvido que você acerta ele. E era o Órion. E a Ártemis mirou a sua lança naquele pontinho, lançou e matou o Órion, né? Aí depois que o Ártemis ficou sabendo que o Apolo enganou, né, para matar o próprio Órion, que estava ali o seu comparsa de caça, né? E Ártemis então o colocou no céu e aí ele virou aquela constelação. Então hoje é por isso, essa foi a explicação, né, que os antigos gregos encontraram para aquela constelação, né? E a gente vê então o Órion de um lado do céu e o Escorpião, a constelação do Escorpião do outro lado do céu, né? Quando o Órion está nascendo, o Escorpião está se pondo, né? E vice-versa. Quando o Escorpião está nascendo, o Órion está se pondo, né? O Órion sempre fugindo do Escorpião. O cão do Órion também está lá, né? Tem duas estrelinhas abaixo da constelação de Órion, tem duas estrelinhas, que é o cão maior, né? Que é o cão de guarda ali do Órion, tá? E a Sirius é a estrela, é a estrela mais brilhante do céu. Sirius Alfa é uma das estrelas da constelação do Cão Maior, tá? Para você localizar essa constelação, são as Três Marias. Então, as Três Marias que você olha no céu é o cinturão de Órion. Mais acima, então, tem o tórax, né, o peitoral do Órion, tem o braço dele estendido, né, numa flecha, num arco, tá? Então, se você procurar qualquer aplicativo aí de constelação, né, de mapa estelar, o Stellarium, por exemplo, você vai encontrar essa constelação. Mas ela é ao redor das Três Marias. As Três Marias é o cinto do Órion, tá? E a Betelgeuse, que é a estrela da qual a gente quer falar aqui, é o ombro dele, tá? Na constelação é o ombro esquerdo, assim, para quem olha, né? O ombro esquerdo é a estrela mais brilhante do céu, uma das estrelas mais brilhantes do céu. O arco está à direita da Betelgeuse, tá? E essa Betelgeuse, também chamada de Órion Alfa, ela atualmente tem uma magnitude em torno de 1 a 1,5, tá? O que significa essa magnitude? É o brilho. Então, o brilho zero seria a referência, que é a estrela mais brilhante, magnitude zero. Vega, por exemplo, é a estrela mais brilhante do céu. Atualmente, em torno das 21 horas, ela está nascendo aqui na minha região onde eu moro, aqui na região de Campinas, São Paulo. Às 21 horas ela está nascendo na direção nordeste, tá? Atualmente Betelgeuse está nascendo por volta das 5h40, um pouco à esquerda do leste, tá? E a Betelgeuse é uma estrela que ela é classificada como gigante vermelha. Ela está no estágio final dela, tá? Ela tem 18 vezes a massa do Sol, mas ela é 1000 vezes maior do que o Sol em diâmetro. Se comparando aqui com o nosso sistema solar, né? A Betelgeuse, só o diâmetro dela alcança até o cinturão de asteroides que está entre Marte e Júpiter, ou seja, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, estaria tudo dentro dessa estrela se fosse aqui no sistema solar, tá? E ela está a 640 anos-luz. Eu costumo falar muito aqui sobre essa medida de distância, anos-luz, tá? Significa que a Betelgeuse que nós vemos hoje, essa luz que chega aqui na Terra hoje, ela saiu de lá há 640 anos atrás, né, em torno aí de 1400, né, do ano 1400 saiu de lá, tá? O Brasil nem tinha sido descoberto, invadido ainda, né, pelos portugueses, né, eram apenas povos indígenas que habitavam aqui, e a luz saiu de lá e agora que chegou na Terra, tá? Então a Betelgeuse que a gente vai falar aqui é a Betelgeuse de 640 anos atrás, tá? Não é
a Betelgeuse do nosso tempo aqui, até porque simultaneidade não existe no nosso universo. Em outro episódio a gente fala sobre esse ponto da relatividade geral do Einstein, tá? É assim, para você entender o que é uma gigante vermelha, você tem que entender o ciclo de vida de uma estrela. Uma estrela, ela começa ali com uma nuvem de poeira de uma outra estrela que explodiu, tá? Então tem uma nuvem de poeira gigantesca ali, de hidrogênio, hélio, tem outros materiais ali, tá? E o hidrogênio vai se juntando, né? A gravidade vai atraindo tudo, vai atraindo aquele hidrogênio no centro ali dessa nuvem de poeira e forma então uma protoestrela que a fusão começa a acontecer. O que é a fusão? São os átomos de hidrogênio que colidem uns nos outros, né? Por causa da gravidade. E se a velocidade for muito forte, eles se grudam, né, formando um átomo de deutério e libera muita energia. Eles ficam muito agitados, tá? E liberam fótons. Fótons é radiação, é luz, é onda eletromagnética, tá? Esses deutérios, que são prótons grudados um no outro, né? Eles também vão colidir entre si com mais hidrogênio, vai formar hélio, tá? Então isso é fusão nuclear. Então é a protoestrela, a nuvem de poeira que está ali se juntando por causa da gravidade e começando a acontecer a fusão nuclear, tá? No seu interior. Aí a protoestrela ainda é meio apagada ainda, tá? Logo depois, ela vira uma estrela da sequência principal. Então é hidrogênio virando hélio, tá? É hidrogênio virando hélio. Então, o nosso Sol, por exemplo, ele é uma estrela da sequência principal. A Betelgeuse, ela tem 18 vezes a massa do Sol, então ela é predominantemente azul. Tá? É muita energia que ela libera, dá para ver, então, ela é da cor azul. Tá? Quando ela vira uma estrela da sequência principal. O Sol não. O Sol ele é uma estrela branca, né? Predominantemente é branco porque ele emite muitas ondas ali na região do visível, né? Em todas as faixas de frequência da região do visível, então a gente enxerga ele branco. Aqui na Terra a gente enxerga ele amarelo por causa da atmosfera, tá? Mas a Betelgeuse, como ela é uma estrela muito massiva, né, 18 vezes a massa do Sol, ela emite muita radiação na região do azul, tá? Porque ela está transformando ali hidrogênio, em hélio, tá? Os núcleos de hidrogênio, que são prótons, vão se fundindo uns nos outros e formando hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons. É claro que tem uma sequência aí, tá? Tem uma sequência. O hélio, depois vira o deutério, depois vira o trítio, que tem 2 prótons e 1 nêutron, e assim por diante, até chegar no hélio, tá? Quando a estrela está transformando hidrogênio em hélio, a gente diz que ela está na sequência principal. Quando acaba o hidrogênio e ela é feita basicamente de hélio, ela vira uma gigante vermelha. E o hélio continua se fundindo e vai formando carbono, oxigênio, neônio, átomos mais pesados, né, com núcleos que têm mais prótons, né? O carbono, por exemplo, ele tem 12, né, de massa atômica, ele tem mais prótons e nêutrons, tá? E o hélio vai se fundindo, vai liberando energia. Cada vez que você funde átomos, você libera energia, ou libera fótons, né, que é luz. E vai formando átomos cada vez mais pesados. Quando acaba o hélio, e ela é feita basicamente de carbono, oxigênio, neônio, magnésio, ela é uma supergigante vermelha. Esse é o estágio da Betelgeuse, tá bom? Ela é uma supergigante vermelha. Quando acaba, quando não tem mais como a fusão nuclear, a energia liberada pela fusão nuclear manter, né, o tamanho dela, ela implode primeiro, né? E aí depois ela explode, ela vira uma supernova, uma estrela, e finalmente, depois da explosão dela, né, ela não tem mais fusão, e aí a gravidade começa a atrair tanto que os prótons com elétrons se fundem e vira nêutrons. Aí ela vira uma estrela de nêutrons, é uma estrela feita basicamente de nêutrons, é uma estrela muito pesada. Então, supernova é um momento da explosão, tá? Dura muito pouco tempo, tá? Acaba a fusão nuclear, a pressão no interior da estrela aumenta muito, né? Porque é a fusão,
é a energia liberada pela fusão que faz os átomos ficarem agitados e afastados uns dos outros, né, no interior da estrela. E quando acaba essa fusão, a pressão aumenta muito e surge uma onda de choque, né? Porque a estrela desaba sobre si mesma e surge uma onda de choque. Essa onda de choque, ela tem ali uma reação no interior dela, né? Ação, reação, é como se fosse um empurrão sobre si mesma, né? Então ela volta aquela onda de choque, espelha o material para fora da estrela e vira ali uma poeira em torno dela. Ela explode, né? A estrela literalmente explode. Nesse momento, a supernova libera uma energia muito grande, um brilho muito intenso, tá? E a estrela de nêutrons que vai se formar depois, né, que a gravidade vai juntar, não vai ter mais fusão, e a gravidade vai comprimir aquela matéria toda, vai virar uma estrela de nêutrons, é tão densa que ela funde os elétrons e os prótons, criando os nêutrons, e ela gira muito rápido, centenas de vezes por segundo. Para você ter uma ideia de quão densa é uma estrela de nêutrons, que a Betelgeuse vai virar depois que ela explodir, você pegar uma colher de chá dessa estrela, na Terra pesaria 1 tonelada, para você ter uma noção da densidade de uma estrela de nêutrons, tá? A supernova, que é a explosão, ela vai durar aí de algumas semanas a alguns meses, tá? Vários meses, depende da energia dessa explosão. Tem um pico inicial, que vai durar alguns segundos, né? E aí, então, ela vai manter essa energia, esse brilho dessa explosão durante algumas semanas, alguns meses, e depois ela vai desaparecer. Tá? A estrela de nêutrons, ela não tem um brilho muito intenso, ela praticamente vai desaparecer no céu. Tá? Em 2019, a Betelgeuse, que é essa estrela que é a supergigante vermelha, ela teve uma diminuição abrupta do brilho dela. Tá? E é isso que fez alguns astrônomos imaginar que pode estar acabando o material de fusão nuclear no interior dela, que é basicamente carbono, oxigênio, neônio e magnésio. Tá? São átomos mais pesados que não tem mais tanta fusão. Tá? E ela teve essa diminuição abrupta do brilho dela em 2019, mas até então pode ser qualquer outra explicação, né? Pode ser uma nuvem que passou na frente, né, de gás, né? Enfim. Mas também pode ser uma falha na fusão nuclear. E agora, em maio de 2023, é isso que gerou essa notícia, ela teve um aumento abrupto de brilho também. Ela chegou a brilhar 142% mais que o brilho usual dela. Tá? E é isso que tem feito alguns astrônomos imaginar que ela tá para explodir. Mas, né, ninguém sabe, na verdade, tá bom? Então, o material de fusão nuclear dela pode ainda durar centenas de anos ainda, tá bom? Ou pode ser que seja amanhã, pode ser que amanhã a gente já veja a explosão dela, ou pode ser que ainda fique décadas, né, ou séculos ou milênios ainda para ela chegar à explosão. Quando a gente fala de estrela, não dá para saber nada, não dá para ter esse tipo de previsão, né? E ela, quando explodir, a Betelgeuse vai ser visível até de dia, vai ser praticamente um segundo sol no céu, tá? Mas é claro que a gente não vai sentir o calor dela, mas vai dar para ver até de dia com o sol no céu, a gente vai conseguir ver a supernova que a Betelgeuse vai formar quando explodir. A última que explodiu foi em 1987, uma estrela a 170 mil anos-luz da Terra, tá? Só foi vista pelos astrônomos. Antes disso, foi em 1604, Kepler observou essa supernova, durou semanas. Foi a estrela mais brilhante do céu noturno, tá? Essa estrela que explodiu em 1604, observada inclusive pelo astrônomo Kepler, ela estava a 20 mil anos-luz da Terra, tá bom? A Betelgeuse está a apenas 640 anos-luz. Quando ela explodir, vai ser um show de luz na Terra, vai ser um evento, né, mais importante da astronomia, né, em toda a história da humanidade, praticamente, tá? Dizem que aquela estrela da lenda, né, dos pastores que viram a estrela de Belém brilhar e foram seguindo a estrela para encontrar o Messias, né, que era Jesus Cristo, que teria nascido. Algumas teorias, né, algumas pessoas dizem que foi uma supernova, tá, que explodiu ali naquele momento, né, e aquela radiação, aquele brilho, né, chegou bem na época do nascimento de Jesus ali,
aí durou ali algumas semanas, talvez, alguns meses, né, aquele brilho ali. Mas não é nada confirmado pela astronomia, tá? E é isso, quer dizer, a Betelgeuse está lá ainda, é uma super gigante vermelha, pode explodir a qualquer momento, pode explodir daqui séculos, pode explodir daqui 10 anos, ninguém sabe direito, não dá para ter esse tipo de previsão com relação a estrelas. Tomara que seja durante a nossa vida, né? Porque realmente vai ser um evento astronômico maravilhoso. No dia 18 de junho, o submersível Titan perdeu o contato com o navio Polar Prince, de onde saiu, após menos de 2 horas de viagem. Imediatamente iniciou-se uma busca internacional pela embarcação e seus possíveis sobreviventes, mas no dia 22, 4 dias depois, portanto, a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América anunciou que tinham sido encontrados destroços e que os tripulantes, todos os 5, entre empresários e aventureiros que haviam pagado $250 mil pela excursão turística, haviam morrido na implosão. O objetivo era visitar o Titanic, aquele navio naufragado que repousa a 3.800 metros de profundidade no leito do Oceano Atlântico Norte, a cerca de 700 quilômetros ao sul de St. John's, Newfoundland, no Canadá. Tá? É lá que está o Titanic, 700 quilômetros da costa ali do Canadá, no Atlântico Norte, 3.800 metros de profundidade. E esse submersível, né, diferente do submarino, o submarino é mais autônomo, né? O submersível, ele parte de um navio, ele afunda e sobe, tá? Ele não tem tanta mobilidade assim também. É só para pesquisa, né? Utilizado para pesquisa e agora para esses eventos turísticos aí. E esse submersível implodiu, né? É o oposto de explosão. Para a gente entender o que é uma implosão, a gente tem que entender o que é pressão. Pressão é uma força distribuída numa área. Então, por exemplo, se você faz força com o seu dedo na palma da sua mão, você tem ali uma pressão. Tá? Se você faz essa mesma força com a ponta de uma caneta, você vai sentir uma pressão muito maior, não porque a força é maior, mas porque a área é menor. Então, pressão é essa força, né, a concentração da força na área, tá bom? É medida em pascals. Então, por exemplo, uma pessoa em pé, com os 2 pés dela no chão, vai fazer uma pressão ali no solo da ordem de dezenas de milhares de pascals. São quilopascals, 10 mil pascals, 50 mil pascals, né? Vai depender aí do tamanho do pé da pessoa e do peso da pessoa. A pressão da atmosfera, que é o ar que está ao nosso redor, né? Essa atmosfera que está em cima da gente, ela tem um peso sobre a gente, tá? E esse peso todo desse ar que está em cima da gente faz uma pressão no nosso corpo, mas não só de fora para dentro, como também de dentro para fora, porque a pressão atmosférica está dentro do nosso corpo também, né? Então, essa pressão atmosférica, ela tem a marca de cerca de 100 quilopascals, 100 mil pascals, tá? É uma pressão muito grande, mas a gente não sente essa pressão porque, como eu disse, ela também está do lado de dentro da gente, tá? Tem experimentos que a gente pode fazer para detectar essa pressão atmosférica, mas não é o caso que eu vou falar aqui agora, tá? Um fluido qualquer, ele tem uma pressão que é diferente da pressão do pé da gente sobre o chão, por exemplo. Então, a pressão de um fluido, do ar ou da água, ela se espalha ao redor das superfícies, tá? Então, essa pressão por exemplo, se você está em pé, no chão, você vai fazer pressão sobre o chão só para baixo. Mas a pressão da atmosfera não, ela está dos lados, ela está de baixo para cima, ela está de cima para baixo, ela está em todas as partes da superfície. Ela não é só para baixo a pressão da atmosfera, tá? A pressão da água também, tá? Ela se espalha ao redor de um objeto. A cada metro que você afunda na água, você tem 10 quilopascals a mais. Tá? Então vamos lembrar aqui desses valores, tá bom? Ó, uma pessoa em pé no chão tem aí uma pressão de algumas
dezenas de quilopascals, tá? Algumas dezenas de quilopascals. Cada metro que você afunda na água, a água vai fazer uma pressão sobre o objeto de 10 quilopascals a mais, tá bom? Cada metro que você afunda. O máximo que o ser humano, por exemplo, então vamos supor que você está com um snorkel ali, né, que é aquele tubo que você coloca na boca para observar algum peixinho, né? Para fazer um turismo aí, observar peixinho. Então você afunda a cabeça na água e fica respirando por um tubo. Aquele tubo tem menos de meio metro de comprimento, tá? O máximo que você conseguiria respirar embaixo da água usando um tubo é 1 metro. Tá? Pode ser que com muito esforço você consiga aí 1,5 metros, mas você vai cansar muito rapidamente. Por quê? Porque a água pressiona o seu tórax, né? E para respirar você tem que inflar o seu tórax, né? Você tem que puxar o ar para dentro de você, né? E aí você tem que inflar o tórax. Mas se você está embaixo da água, a água vai pressionar o seu tórax e a tendência é o ar sair do seu pulmão e não entrar. Então você vai ter que fazer uma força muito grande contra a pressão da água. É por isso que o snorkel ele não passa aí de meio metro, tá? Se um mergulhador for mais experiente, ele vai conseguir respirar aí a 2 metros de profundidade usando um tubo. Mais do que isso, você precisa do quê? Você precisa de um equipamento. Ou você usa um escafandro, né, que é aquele uniforme, né, aquele equipamento que parece uma roupa de astronauta, né, que tem um capacete redondo, e aí você tem um motor que vai empurrar o ar para dentro ali daquela roupa, tá? Vai fazer pressão dentro daquela roupa para você poder respirar dentro daquela roupa. Aí você consegue afundar bastante, tá? Ou então você usa a scuba, que é um cilindro de ar comprimido que vai empurrar o ar para dentro do seu pulmão, né? Tem um mecanismo ali que vai empurrando esse ar, você com a boca você regula, e ele empurra o ar para dentro do seu pulmão para vencer essa pressão da água no seu tórax. E mesmo assim você só consegue afundar aí em torno de 40 metros. Com equipamentos mais avançados e muita experiência, né? Os nadadores conseguem afundar aí até 100 a 200 metros. O recorde até hoje de 325 metros, que levou 14 horas. O Ahmed Gaber, em 2014, ele foi parando, né? Para descer é tranquilo, né? Mas para subir você tem que parar de vez em quando para descomprimir. Porque senão o mergulhador ele sofre do que é conhecido como doença descompressiva. São bolhas de hidrogênio na subida. O que acontece? Conforme você vai descendo, a pressão vai colocando, né, nitrogênio ali no seu tecido orgânico, né? A pressão da água vai colocando nitrogênio nos seus órgãos ali, né? E conforme você vai subindo, esse nitrogênio volta a expandir. Se você subir muito rápido, vai criar bolhas nos seus tecidos orgânicos, né? No seu cérebro, no seu sangue, né? Esse nitrogênio que vai se expandir. Então você tem que subir bem devagarinho para esse nitrogênio ir liberando para os seus tecidos, né, dos seus órgãos, e liberando esse nitrogênio sem formar bolhas, que senão vai dar dor de cabeça, vai dar dor na junta, vai dar náusea, vai dar vômito, né? Em alguns casos a pessoa vai desmaiar. Então, em 2014 esse mergulhador demorou 14 horas para descer 325 metros e subir 325 metros, tá? Então não é uma coisa muito simples de se fazer. 325 metros, hein? O Titanic, ele está a 3.800 metros. Lá, lembra que eu falei que a cada metro a pressão aumenta 10 quilopascals? Então, faz as contas aí. A 3.800 metros, a pressão da água no Titanic é 38.000 quilopascals, 380 vezes a pressão atmosférica, tá? Então, o submersível, ele dentro dele tem uma atmosfera, né, que é o que a gente precisa para a gente viver, né, que é o ar ali dentro do submersível, uma atmosfera, 100.000 quilopascals, tá? Aliás, desculpa, 100 quilopascals, 100.000 pascals, 100 quilopascals dentro do submersível, 100 quilopascals, tá? E fora 38.000 quilopascals. Então tem uma diferença enorme de pressão. Vai ter uma força gigantesca na estrutura desse submersível, que algumas partes eram feitas de fibra de carbono, que é muito rígido, né? De titânio também. E aí entra
engenharia de resistência dos materiais, né? Quando esse submersível foi projetado, tem toda uma disposição de vigas, formatos, né, das placas, que é capaz de suportar essa pressão, distribuir essa pressão, essa força sobre a estrutura. Mas todo material sofre de fadiga. O que é a fadiga? Quando você pega uma barra de aço e põe uma força nela, né, e comprime, estica, com o tempo ela vai perdendo a capacidade de se esticar, né, a elasticidade dela. E ela quebra, chega uma hora que ela trinca e quebra. Tá? Então, nos laboratórios de engenharia de resistência dos materiais, as vigas elas são testadas, né, constantemente, novas ligas, novos formatos de viga, redondo, retangular, né? E eles colocam em máquinas que ficam pressionando, que ficam esticando essas vigas para ver quanta força ela consegue resistir, quanto tempo ela resiste a determinada força, porque às vezes uma viga ela resiste lá a uma determinada pressão durante 1 hora, durante 2 horas, durante um dia, durante uma semana. Então eles fazem testes longos sobre essas vigas, tá? E eles perceberam que os materiais, eles vão sofrendo uma fadiga, né? Então você tem lá uma viga num avião, por exemplo, que ele vai ter uma pressão de dentro para fora, né? E conforme essa viga vai sendo sujeita submetida à pressão, né? O avião sobe e desce, né? A viga ela vai receber força, às vezes não, às vezes sim, às vezes não. Então esse receber força em intervalos de tempo regulares vai causar uma fadiga do material e vai chegar uma hora que ela vai trincar. Então o avião ele tem um tempo de vida. Então eles falam, esse avião vai durar tantas subidas e descidas, depois tem que aposentar ele, guarda ele lá porque a gente não sabe mais quando ele vai trincar. Então existe todo um estudo, né, sobre os materiais, que eles dizem, o material tal, nesse formato, vai durar tantas vezes submetido a essa força. E quando dá esse número de vezes, né, um fator de segurança, então, por exemplo, 1000 vezes, então quando dá 700 vezes, eles aposentam o material. Né, ou menos até, né, 300 vezes. Né, tem uma margem de segurança aí, que chama o fator de engenharia, que eles aplicam, né, para não correr o risco nenhum daquela viga sofrer uma trinca aí. Né. E desse submersível, por algum motivo ali, né, talvez uma falha da engenharia, da construção, do projeto, ela sofreu essa fadiga, não constataram que não era possível, né, mais que aquela viga, que alguma parte desse submersível ia se romper, e foi o que aconteceu. E aí a pressão do lado de fora, que é 38.000 kPa, venceu facilmente a pressão do lado de dentro, que é apenas 100 kPa, e esmagou, né, esse submersível muito rapidamente. Tá? Então, muito provavelmente, essas pessoas dentro dessa cápsula nem sentiram, nem viram nada. Não deu nem tempo deles ficarem preocupados com o que estava acontecendo. Né? Não deu nem tempo para eles terem algum tipo de reação. É um piscar de olhos mesmo. A implosão é tão rápida quanto uma explosão. Tá bom? Esse submersível ele estava já em operação desde 2021. Então, você vê que o material dele já estava ali sofrendo, né? Uma tensão aí já há alguns anos. Mas eles não desistiram não, viu? Já existe viagem marcada já para junho do ano que vem. Se você quiser ir lá, é só pagar lá o seu R$1 milhão e embarcar, tá bom? Última notícia que a gente vai comentar nesse podcast é que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística começou a divulgar no dia 28 de junho os resultados do Censo 2022. Era para ser Censo 2020, né? O último foi em 2010. A cada 10 anos, por lei, tem que ter um censo no Brasil, né, que eles medem a população e verificam vários dados sobre a população, não só a quantidade de pessoas, mas também outras questões de faixa etária, emprego, economia, finança, né? E por lei, a cada 10 anos tem que ter esse censo. Então era para ter sido em 2020, mas aí veio a pandemia, o governo anterior cortou os gastos, né? Teve cortes orçamentários fortes, né?
e o IBGE não conseguiu desenvolver o censo. E agora só que desenvolveu o ano passado, agora que eles estão começando a divulgar os resultados, tá? Eles ainda vão divulgar outros resultados, esses foram só os primeiros, outros virão ainda, né, como migração, religião, idade. Eu vou comentar aqui só um dos resultados que eu achei o mais chamativo, né? Que é o crescimento mais baixo já registrado pela instituição, que foi de 0,52% ao ano. Para você ter uma ideia, no ano anterior, no censo anterior, em 2010, o Brasil estava crescendo na taxa de 1,17%, 1,2% ao ano. Em 1960 foi a maior taxa de crescimento do Brasil, cerca de quase 3% ao ano. E se continuar assim, no próximo censo, que vai ser em 2030, o Brasil vai estar já encolhendo, né? O crescimento vai ser negativo, porque desde 1960 vem diminuindo aí cerca de 0,5% ao ano, tá? Nesse ano foi 0,5%. No próximo censo, se continuar nesse ritmo, o Brasil vai estar com uma taxa de crescimento negativo, ou seja, a população brasileira vai começar a diminuir, tá? Existem alguns aspectos positivos sobre essa diminuição, tá bom? Que é o aumento da oferta de emprego, né? Então tem menos gente. Se mantiverem-se as empresas, vai ter mais emprego, né? Tem menor pressão sobre serviços públicos, como o SUS, por exemplo, tendo menos gente, né? Vai ter menos pacientes nos hospitais, né? Menos crime nas ruas. Tem alguns aspectos positivos da diminuição da população. Mas, no caso do Brasil, na opinião de alguns pesquisadores, vão predominar os aspectos negativos dessa diminuição abrupta da população. Como, por exemplo, a falta de mão de obra qualificada, né? Então, tendo menos gente na população, vai ter menos engenheiro, vai ter menos técnico de informática, né? Vai ter menos administrador de empresas, etc. Menos físicos, menos químicos, menos biólogos, e talvez isso impeça algumas empresas de crescer, porque as empresas precisam de trabalho especializado, e tendo menos gente no mercado, já falta em algumas áreas profissionais, já falta mão de obra qualificada no Brasil, né? E vai faltar mais ainda, e isso talvez seja um empecilho para o crescimento econômico do país. E também tem o menor mercado de consumo. Então a gente sabe que a economia de um país, ela se move nesse ciclo, né? Então você trabalha, você vende o seu tempo, as empresas criam produtos e a população consome esses produtos e trabalha, né? Ganha salário e vai consumindo produto. Então, se não tem população, não tem consumo, e aí o país não cresce economicamente. Tá? E tem também um aspecto negativo, que é o envelhecimento da população. Vai tendo cada vez mais idosos na população brasileira. A pirâmide etária, né, do país vai ficando com uma base cada vez menor. O que significa isso? É menos gente com menos idade e mais gente com mais idade. Mais velhos, menos jovens, né? E isso vai causar uma pressão na Seguridade Social, que é a aposentadoria, né? O INSS, né? Então o governo tem que arcar com os gastos, com os salários, né? Com pagamentos, com os vencimentos, né? Que esses idosos recebem, que é a aposentadoria. E tendo menos gente para contribuir para o seguro social, né? E mais gente para consumir isso daí, isso não se sustenta, né? Isso não é sustentável, isso vai gerar um rombo aí. É uma questão que se discute já há muito tempo, né? Em todos os países, não é só no Brasil, o envelhecimento da população é um problema que todos os países vêm enfrentando desde a Segunda Guerra Mundial. Também tem menos mão de obra, né? Se por um lado sobra emprego, por outro lado vai ter menos mão de obra, e aí as empresas
elas deixam de crescer. Em 2018, a ONU divulgou um estudo em que mostra que a taxa de fecundidade no Brasil está em 1,7 filho por mulher. No mundo, a média mundial é de 2,5. Então, no Brasil já é menor do que a média mundial. Para manter a população do Brasil, esse estudo da ONU dizia que era necessário que cada mulher tivesse 2,1 filho. Então, já era esperado que a população do Brasil começasse a crescer menos, né? Porque 1,7, a média do Brasil já era 1,7, para manter a população precisa de 2,1, né? Então a gente vê aí que realmente o Brasil está em vias de começar a diminuir a população, tá? Para você ter uma ideia de como caiu a taxa de fecundidade brasileira, em 1960, né, quando foi a maior taxa de crescimento do Brasil, a taxa de filho por mulher era 6. Cada mulher tinha em torno de 6 filhos. E isso é realmente verdade, porque eu vejo pelos meus pais, né? Os meus pais tinham em torno disso daí, de número de irmãos até mais, né? E na média no Brasil era 6 em 1960. E caiu muito rápido. Então isso é natural de um país que vai se desenvolvendo, a população vai tendo menos filho, tá? Existem outros estudos que indicam que quanto maior o nível de escolaridade de uma pessoa, menos filhos ela tem também, tá? Só que na Europa, o decrescimento, né, dessa taxa de fecundidade foi bem mais lento. Então, isso faz com que a sociedade tenha tempo para se readequar, né, e passa por uma readequação econômica, social, né? Então, as instituições têm tempo para fazer suas provisões, as suas previsões. Olha, a população está crescendo menos, né? Seguro social, os caras têm tempo para... E mesmo assim causa transtorno. O comércio, né? As empresas, elas têm tempo para tomar novos rumos, né? Olha, a população vai diminuir, vamos mudar o nosso nicho aqui, o nosso público-alvo. As instituições educacionais, né, prevendo a diminuição da população, começa a focar os seus cursos em outros, então tem muito mais tempo. No Brasil não está tendo esse tempo, né? Então a gente ainda continua, até pouco tempo, né, o nosso Senai, né, as nossas escolas técnicas continuam formando o mesmo tipo de profissional e de repente não precisa de outro tipo de profissional. E não teve tempo, porque a população diminuiu, né, as crianças tem bem menor número, né, hoje em dia, e precisaria de repente focar em outros cursos, né? E não é só uma questão de mudança de tecnologia, porque agora é computador, antes era, sei lá, engenharia mecânica que precisava. E não é só por causa dessa mudança de tecnologia, é por causa também da mudança de quantidade de público, né? Então, como o Brasil está passando por essa diminuição abrupta da taxa de crescimento, né, da fecundidade da população, o Brasil não está tendo tempo para se readequar. E isso é um problema, isso pode ser um problema para o país. E você acabou de ouvir mais um episódio do Ciência da Semana. Eu sou o professor Flávio Cunha. E lembre de compartilhar esse podcast, me ajude a divulgar a ciência, tornar o país um lugar com mais conhecimento científico e nos ajudar aí a crescer mais. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, no seu Facebook. Não esqueça de acessar o meu canal no YouTube, que se chama Física e Ciência. No YouTube, o meu canal se chama Física e Ciência. E me ajude a divulgar mais ciência por aí. Até mais, até a próxima!